Olá, amados. Quero convidá-los a vir junto comigo aqui na leitura Carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esse é um texto bem impactante, um trecho aí que Paulo descreve dentro de uma leitura daquela realidade da época, que é uma realidade que já fazia parte da história da humanidade desde o princípio, e que, se nós olharmos hoje também, se vê claramente esta realidade que Paulo descreve para os nossos dias também. É importante destacar aqui que, de toda forma, a glória de Deus é manifesta. Esse texto deixa muito claro, Paulo destaca isso de uma forma tão inteligente, que a manifestação da glória de Deus está evidente sobre a vida humana. Paulo descreve que os atributos de Deus, a sua glória, o seu poder, se manifesta através das coisas que são criadas. Chamamos isso na teologia de revelação geral. É a revelação que está acessível a todos. Quando o ser humano olha para o céu e ele vê a grandeza do céu, quando ele olha para a dimensão da terra, quando ele analisa a grandeza da natureza, ele dá glória a Deus, porque não tem como o ser humano racional entender que isso surgiu do acaso. Não. É lógico que a grandeza do céu, a beleza da criação, manifesta a revelação de um Deus que é poderoso, um Deus que é criativo, um Deus que é inteligente. Chamamos na filosofia do designer perfeito, o arquiteto maior, aquele que criou e estabeleceu todas as coisas. Então a glória de Deus, a revelação de Deus, ela é uma revelação geral. Todos têm acesso a essa revelação. A glória de Deus, a grandeza, o poder de Deus, ele se manifesta através das obras de suas mãos. É como diz o salmista: os céus manifestam a glória de Deus e a terra, o firmamento, as obras das suas mãos. Então não tem como o homem se desculpar diante de Deus e dizer: eu não sabia que existia Deus, ou eu não sabia que há um Deus poderoso. Não. Por isso que o próprio Paulo destaca que o homem é indesculpável diante de Deus, porque eles conheceram a Deus, como todo ser humano conhece a Deus,
mas eles preferiram trocar a verdade de Deus pela mentira. Tiraram das suas mentes a verdadeira revelação de Deus para criar, imaginar uma outra revelação de Deus. Então, os homens mudaram. E é interessante que o fato dos homens mudarem, isso não anula, isso não diminui, isso não abafa a glória de Deus. Pelo contrário, Deus ali, Paulo destacando, Deus os entregou às paixões do coração. Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, ele entrega o coração do homem aos seus próprios pensamentos e aos seus próprios desejos. E aí, Paulo vai descrever a pecaminosidade humana, como os homens que inverteram a verdade, que rejeitaram a verdade de Deus, como eles se afundaram numa vida pecaminosa, numa sexualidade totalmente distorcida, homens inflamados por homens, mulheres inflamadas por mulheres, como eles fugiram de uma vida natural, de uma vida normal. Então Deus os entrega para mostrar o que acontece com aqueles que abandonam a verdade, com aqueles que viram as costas para a realidade. Então, é claro que mesmo num mundo caído como nós estamos vivendo hoje, que nós vamos acompanhando aí as pessoas zombando de Deus, as pessoas blasfemando contra Deus, as pessoas tentando diminuir Deus, mas todas essas ações são provas da glória de Deus. Porque o ser humano que faz isso, o ser humano que zomba de Deus, que zomba da verdade, o ser humano que distorce, na verdade, ele mostra, através dos seus atos, o que acontece com uma pessoa sem a graça e sem a presença de Deus. Deus entrega os homens às suas próprias paixões, seu próprio coração corrupto, para mostrar a sua glória. Porque a glória de Deus, ela se manifesta no amor, na grandeza, no cuidado, mas a glória de Deus também se manifesta através da ira, através de um Deus que é justo, um Deus que pune. Então hoje, quando as pessoas elas zombam de Deus, elas não estão zombando ou diminuindo a nossa fé, ou não estão enfraquecendo a nossa mensagem. Pelo contrário, eles só estão testificando que Deus é poderoso e que ele abate aqueles que realmente não reconhecem a sua graça. Um homem que zomba de Deus, ele como o próprio Paulo diz, ele é louco, se fazendo sábio, se achando intelectual. Na verdade, ele é louco. Quantos hoje que acham que são inteligentes porque aderiram ao ateísmo, ao agnosticismo, ou essas correntes aí que distorcem a verdadeira revelação de Deus. Então hoje há essa ideia de que quem acredita em Deus é ignorante e quem não acredita em Deus é sábio. Na verdade, é o que Paulo mesmo diz ali claramente. Se fazendo-se sábios, se tornaram loucos. O homem, aceitando ou não aceitando Deus, reconhecendo ou não reconhecendo Deus, a glória de Deus continua a ser manifesta. Tem uma frase que eu li uma certa vez, um autor desconhecido, mas retrata muito bem esse trecho que o apóstolo Paulo destaca. Diz assim, o homem sem Deus não é nada. E Deus, sem o homem, ele continua sendo Deus.